Olá, Oiê. estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas. E hoje nós vamos falar de série da dona Netflix. Nós vamos falar da última temporada de You. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse episódio aqui e o vídeo também aqui no canal. Aproveita e se inscreve também aqui no canal. Eu vou falar rapidamente a sinopse dessa quinta temporada de You e última, e depois vocês já sabem, tem spoiler. A gente já falou das últimas temporadas, a gente falou até a quarta temporada no nosso episódio 4. Há muito tempo atrás, em 2023, a gente falou bastante das 3 primeiras, mas a gente deu ênfase na quarta, porque era a série, era a temporada da época, né? Então a gente deu mais ênfase na quarta temporada, e aí hoje a gente vai falar da quinta para finalizar esse ciclo de You. Nessa quinta temporada de You, assim que acabou a quarta temporada, ele retorna para Nova York com a Kate, usando o seu nome mesmo, Joe Goldberg. Ele casa com ela, eles voltam casados e acaba assim a quarta temporada. A quinta começa daí. A Kate realmente virou uma grande empresária, CEO das empresas do pai. E o Joe, ele virou o marido do troféu. É, nosso sonho. O Joe virou o marido do troféu. No começo da temporada, eles já estão há 3 anos casados. Ele já recuperou o filho, que ele largou lá no final da terceira. Mas o Joe, como sempre, ele precisa se apaixonar por uma nova mulher. E ele precisa focar toda a obsessão dele, toda a psicopatia dele em cima de uma única mulher. E como a Kate já tinha deixado de ser tudo aquilo que ele precisava, ele foi em busca de uma nova mulher para atormentar nessa temporada. E aí, Bru? A última temporada de You, vale a pena? Bom, se a pessoa assistiu as 4 temporadas, tem que assistir a quinta, tem que valer a pena pra gente ver como que vai finalizar. Então, vale a pena sim. E é muito melhor do que a quarta temporada. Então, vale a pena só por esse fato, já pra mim vale a pena. Eu concordo. Eu acho que se você assistiu a quarta, meu amor, você assiste a quinta fácil, porque a quarta é péssima. Então, a quinta temporada, eu achei até que teve um bom desenrolar aí. Coisas Sim. boas, coisas ruins, que a gente vai poder comentar agora com vocês. Aproveitando, né? A gente agora vai falar da série com spoiler. Então, se você ainda não viu a última temporada de You, beijo, tchau pra você. Eu acho que é impressionante como o Joe, ele se enfia em tantos problemas ao mesmo tempo, porque tá acontecendo o plot do casamento dele indo por água abaixo, aí ele se envolve com as gêmeas, se envolveu na vida delas que não tinha nada a ver com isso, sabe? Aí ele se apaixona por uma outra pessoa. É tanta coisa pra ele administrar que ele não pode ter emprego, né? Porque senão ele não tem tempo. É, marido troféu. Ele fica Tchau. fazendo o que na empresa da mulher dele? Ele só tem a sala lá, porque trabalhar ele não trabalha. Entendeu? Porque ele tem muita coisa pra cuidar. Tudo menos o trabalho, entendeu? E no meio disso tudo criar uma criança, que é o que ele menos faz. Mas ama. Ama, ama, ama. Nossa, pai do ano. O Joe, gente, ele só trabalhou na primeira temporada. Porque ele trabalhava na livraria. Ele só trabalhou nessa primeira temporada. A partir da segunda, ele já virou marido troféu da Love. Verdade. Ele vai nas Né? ricas. Ele é besta. Ele é a gente que gosta de pobre. Tá vendo? Ele já foi pra Love, que já era rica, e virou marido troféu dela, porque ele não fazia nada também. A Love era rica. Amiga, serial killer não pode ter o horário comercial. Que hora que ele vai matar? Ele não pode trabalhar das 8 às 5 da tarde. Não tem como. Não dá pra, entendeu? Não dá pra conciliar os 2 jobs. Não tem como. Que aí, nas horas vagas, ele não tem nada pra fazer, ele se apaixona por outra mulher, a pobre próxima vítima. Porque é um homem que tem que estar sempre apaixonado. Ai, meu Deus. Nossa. Que obsessão. Olha, uma coisa que eu gostei dessa temporada é que eles linkaram com a primeira temporada da Becky. Isso eu gostei muito. Isso eu gostei. Gostei, porque tinha que ter um fechamento, né? A Beck, a primeira temporada é a melhor de todas, que nem era Netflix ainda, foi feito pelo Lifetime, a Netflix pegou e deu continuidade. A primeira temporada é muito bem feita, gente. Porque a primeira temporada, ela faz até, assim, você gostar do Joe, não gostar, mas parece que ele gosta da Beck, que ele é apaixonado pela Beck, que aquela mulher é tudo pra ele. Pra chegar naquele final e ele matar a menina. Porque, ai, não dá mais.
Tipo, Ai, meu erro foi amar demais, vou te matar. Mas o problema, então, mas uma coisa interessante de You é isso, porque cada temporada tem a sua vítima, né? E como ele ama, tanto que você vê muita gente falando, ah, meu traço tóxico é gostar do Joe. Porque ele é carinhoso, ele é atencioso, ele ama demais enquanto ele ama. Porque depois, minha filha, vala. Você vai morrer, você vai ser enterrado, jogado no mar, queimada. Entendeu? Que traço tóxico é esse, minha filha? Vai se valorizar? mas Inferno. olha, gente, é péssimo. E o que eu mais acho legal é que o ator, quando veio pra Netflix da série, ele falou: gente, vocês são loucas. O Joe é péssimo. Ele é tóxico, ele não ama ninguém, isso não é amor. E, ó, gente, por favor, é óbvio que não. E é muito interessante realmente focar num homem que faz tudo por aquela mulher, né? E assim, e ser realmente um homem, né? E como as mulheres caem, porque é impressionante como, tirando a Becky, que foi a única que realmente não quis ele, e ele matou ela. A Marianne também não quis e fugiu. São as únicas duas, gente. Porque todas as outras casaram com ele, né? A Kate casou sabendo quem ele era. Essa última também queria ficar com ele. A Love ficou com ele, que era doida também, mas... A Love, eu vou passar um pano porque ela era psicopata no mesmo nível que ele, né? Então ok. Se mereciam, inclusive, né? Se mereciam. Mas assim, a Bronte, a Louise, eu já tava ficando com raiva dela. Nossa. Eu falei, minha filha, você estudou o cara durante meses, você sabe que ele teve culpa na morte da Beck, que as mortes das outras foram suspeitas. O que você tá se apaixonando? Por quê? Porque ele se faz uma pessoa apaixonante. Porque ele torna você o centro do universo dele. Isso não é bom, gente. Se preocupe com pessoa que não se preocupa com a própria vida. Que ela só foca em você. Porque ela é louca. Entendeu? Ele realmente... Ela foi porque ela queria descobrir por que ele matou a Becky. Como ele matou a Becky, né? Se foi ele. E ela duvidou da própria certeza que ela tinha. Olha o que faz uma paixão, uma pessoa que te... Falando sério agora, né, gente? Ela acreditou completamente que ele não tinha feito isso. Ela foi certeira nisso, ela tinha certeza quando ela tava com os amigos dele que ela tinha matado. E depois ela já achou que não, ela defendeu ele na polícia. Falou que não. Gente, o cara matou um amigo dela na frente dela. Mas foi defesa. Foi legítima defesa. O cara meteu a cabeça do menino no degrau. E ela sabendo do histórico dele. Sabe? Pois é, mesmo olha. assim ela defendeu ele na polícia, falou que foi legítima defesa porque estava defendendo ela. Foi por amor. Foi por amor. Teve momentos nessa temporada que eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiquei, mas ela é real. O pior de tudo é que a Bronte, a Louise, ela é real, gente. Porque essa coisa dela chegar sabendo que o cara não, né, poderia ser um assassino e ela mudar completamente de opinião só porque o cara tá tratando ela bem, porque escreveu umas coisas sobre ela. Mas sabe o que é isso? É aquela síndrome de Salvador, né? Comigo vai ser diferente. Eu vou salvar ele. Comigo é real. Porque a pessoa quer ser importante. Ela quer que aquilo seja real. Que realmente o cara trata ela daquela forma porque ela merece. Porque ela é incrível. Então com ela vai ser diferente. Não vai! Ele já matou umas 20 mulheres que eram igual a você, minha filha. Sabe? Te coloque no teu lugar. Você não é especial. Tá então, bom? Olha, foi tanto ela quanto a Kate também. Que aceitou ele, casou com ele, né? Assumiu o filho dele. Tanto a Kate também. A Kate também foi ludibriada por ele. Foi. Né? Porque... e a Kate, além de tudo, ela tinha recursos, né? Que era o que ele precisava, né? Pois é. E é engraçado que ele acredita que ele salvou essas mulheres. Quando ele fala, eu salvei você. Eu salvei. Ele falou isso pra Marianne, ele falou isso pra Louise, ele falou isso pra Kate. Ele salvou elas. E engraçou a vida delas. Total. E no final, ele fala uma coisa bem tóxica, bem normal de homem abusivo e tóxico ali, quando ele tá com a Louise no final ali naquela cena sei lá, aquilo ali é um Airbnb isolado, sei lá o que é aquilo ali que eles estão, aquela cena final, que ele fala, você não vai encontrar ninguém que te ame como eu.
Ai, gente. Você não Isso é vai péssimo. encontrar ninguém que te ame como eu. Você sabe? Então, assim, Isso é tão tóxico em tantos níveis. é muito Eu já complicado. falei. Às vezes é melhor sozinha do que mal acompanhada. Porque, meu Deus do céu. Sem falar no plot da empresa da Kate, né? As irmãs gêmeas. Ele fez uma gêmea matar a outra. Pelo amor de Deus. Sabe? Esse plot foi mais um filler do que, né, não, assim, não teve relevância nenhuma, né, na verdade, né, porque no fim a empresa virou sem fins lucrativos, né, mas pelo menos uma gêmea foi feliz, a Mary. A outra só era irritante, né, não merecia a morte também, né, mas tudo bem. Era manipuladora? Era, mas não precisava, né. Foi um É, plot totalmente só pra preencher a lacuna, né, porque não fez diferença nenhuma na história do Joe. mas essas duas não fizeram nada mesmo. É uma diferença. Eu achei que elas iam ter mais importância, que a gêmea má, né? Ia ser mais. Talvez uma rival do Contra... Joe, uma coisa. Eu achei que ela seria o contraponto, mas não. Não É, deu tempo, realmente né? ficou focada na Louise. A Beck apareceu ali, né, pra poder linkar, como você falou, com a primeira e trazer de volta essa personagem que finalmente foi vingada, porque realmente, gente, a Beck, ela foi a única que morreu, assim, É. né? E Ele, ainda e prender a pessoa errada, né? que era um lixo também, vai, aquele cara. Mas tudo Sim, bem. Mas mas não ele não matou matou a ninguém, Beck. né? Então, Agora o Joe conseguiu, né, incriminou a menina na quarta temporada, que eu não lembrava, que era a aluna dele, que descobriu quem ele era, né? Desde o começo já achou uns traços esquisitos nele, e ele conseguiu colocar ela como culpada dos assassinatos que ele foi ele que cometeu, né? Na quarta temporada. é que a quarta temporada foi uma grande temporada de slasher, né? A quarta temporada é muito ruim. E eu lembro que eu fiquei com muita dó dessa menina, porque ele matou os amigos dela, o namoradinho, ele saiu matando todo mundo. E ele era professor dela, né, na época. Ela gostava dele como professor e tal. E, enfim, e ele não era o Joe na época, ele tava com outra identidade, que ele só recupera agora na quinta, porque a Kate tem influência e tem dinheiro, né? Você vê que dinheiro e influência resolve qualquer problema. Tanto que ele foi filmado matando o cara, vazou todo o histórico dele e ele tava solto. E ele fala isso. Ele joga isso na cara da Luiz. Pois Porque é, é assim, né, gente? É engraçado que ele não tem um puto, né? Tudo da Kate. tudo, tudo. Puta que pariu, olha. Essa parte do final, quando pega fogo a livraria, essa parte eu achei ruim, porque a menina, a Louise, essa parte eu achei bem ruim mesmo. Porque quando tá pegando fogo ali, a Louise nada a ver ela entrar, ninguém entra num lugar pegando fogo. Ela salvou ele, não entendi por quê, porque ela já tinha Não ali salvo... acordado. Tinha que ter salvado a Kate, né? Não Pois ele. é, deixou a Kate pra morrer e salvou o cara o quê? Pra poder se vingar. Aí achei nada a ver, mas eles precisavam chegar naquele final ali, naquele ápice, então eles inventaram isso aí. Mas eu achei bem ruim essa Mas eu transição. achei que essa parte eles podiam ter feito de outra forma. O Joe É, conseguir fugir e ela entrar e salvar a Kate. sim, Não ela entrar e salvar o Joe. Não faz exato. sentido. Ou então não precisava ser ela. Já que ela tinha que estar com ele em um outro lugar pra se vingar, ela podia ter aparecido num outro momento. Mas deixar a É. Kate lá pra morrer? Ah, por favor, né? Sororidade, aham. Zero, né? Não gostei também. Temos vários pontos aqui, assim, que são interessantes do Joe. O ator, né? O Penn Badgley. Ele faz muito bem o Joe desde a primeira temporada. Esse cara que parece ser um cara só atencioso, um pouco. Na primeira temporada ele é um pouco. Assim, ele é mais na dele. Assim, até. Ele é um pouco. Não tem muitos amigos, ele não tem. Ele, né? Ele só fica obcecado ali na Beck. Depois ele começa a expandir esse universo dele, acaba conhecendo outras pessoas. Mas na primeira mostra bem quem é o Joe. Sim. E eu acho que ele soube muito bem transformar. Eu gosto muito da voz dele. Ele faz muito bem a voz da cabeça, ele tem uma voz bonita. Ele me lembra muito, acho que a Netflix até pegou esse Yu, porque ele me lembra muito Dexter. Eu acho que a Netflix bebeu da fonte, fazia tempo que eu não falava, hein? A Netflix bebeu da fonte demais do Dexter, né? Até trouxe o Dexter pra Netflix também. Porque ele trabalha do mesmo jeito, ele tem os pensamentos, assim como o Dexter também tem, o Michael C. Hall faz também. Tem aquela voz interessante e aquela obsessão. A diferença, né, é que o Dexter, ele é um serial killer
de fato, zero sentimento e que mata pessoas ruins. Sim. O Joe não. O Joe gosta de matar, gosta de se envolver com mulheres até o ponto que ele cansa delas. E aí, ele se apaixona de novo. Matando. Isso. Ele resolve matando, né? Pois é. E eu gosto. Eu acho que o ator ele fez muito bem. Ele seguiu aí, terminou. E vamos chegar aí nesse final. Eu gostei do final do Joe. Eu acho que não tinha mesmo que morrer, não. Eu acho que ele tem que ser preso. Porque a realidade é essa. Né? Ele lá, preso, isolado. E recebendo cartas de mulheres. Porque, gente, é isso que acontece. Eu queria que ele morresse, queria, mas ele não ia sofrer o suficiente. Então eu vou aceitar que ele, nos Estados Unidos, existe prisão perpétua, né? Que no Brasil é no máximo 40 anos. Lá vai que vai, né? Fica o resto da vida. E aí a Camila comentou esse negócio dele receber carta, que isso é uma coisa da vida real, gente. Maníaco do parque recebe carta até hoje, até, sei lá, casou na prisão, né? Enfim. Aí eu quero falar o nome da síndrome, tá? Que não é síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando a pessoa se apaixona pelo algoz direto dela. Tipo, tá em cativeiro e se apaixona por aquele algoz. Agora, quando você se interessa por um serial killer, que não foi diretamente com você ou com um conhecido, chama hibristofilia. Tá? É uma síndrome que existe mesmo. Por isso que a gente vê tanto serial killer, não só serial killer, né? Serial killer, assassino, bandidos, crimes hediondos, então eles têm fãs. É essa síndrome que eu não sei, gente, como que se explica na psicologia isso, tá? Que eu não consigo entender. Né? Mas é sobre, só queria deixar aqui registrado, tá? Porque eu não me conformo. Mas o final dele sendo preso, eu achei justo. E ele levou um tiro no pinto, né? Eu achei justo também. Essa eu achei maravilhosa. Será que ele ficou sem? Tomara que ele tenha ficado sem. Pois é. Tá prejudicado. Não sei o quanto, mas prejudicado ficou. Foi muito bom. Mas realmente, eu achei interessante a Netflix levar para esse lado de ser preso e ainda continuar recebendo carta, porque isso é muito real. E é legal ele terminar olhando para a câmera e falando: o problema não é comigo, é com você. Porque, gente, ele jogou pra gente. Ele jogou pras mulheres, porque deixa bem claro quanto quantas pessoas querem ser amadas, isso é óbvio. Mas o quanto a mulher é mais, um tom a mais aí de querer, de precisar ser amada, e a autoestima é baixíssima. Porque qualquer cara que chega com um pouquinho mais de cuidado, pronto. Entendeu? Então, como é fácil ludibriar uma mulher, que já tá com uma autoestima baixa. E esse tipo de predador sabe, né? Nossa, sabe. Eles mulheres são muito manipulador. São assim, tem uma autoestima baixa, estão passando por isso, né? Então, desde a Beck, ele já sabe. Então, ele vem todo fofo, falando as palavras certas, te dando aquela atenção. Como que, pensa, né? Mesmo com essa Louise, quem trataria bem uma pessoa que acabou de invadir sua loja? Ninguém, né? Ninguém. Você contrata essa pessoa? Então, isso vai conquistando ela, porque ela fala: nossa, eu assaltei a loja, entrei na loja e mesmo assim ele me deu uma chance. Gente, tudo calculado. Aquele perigo de também quem fala manso, mas é passivo-agressivo, sabe? Que tipo vai levando a pessoa na lábia. É muito difícil lidar com o ser humano, né? Porque a pessoa, se ela tá num estado de sensibilidade, ela cai, né? Porque no caso, a Louise, ela tava lá com uma missão de vingar a Beck. Mas ela meio que foi caindo no... Ela era uma pessoa com problemas psicológicos também, trauma, mãe que faleceu, e enfim. Então foi fácil para ele levar ela, mas isso porque ele nem sabia, né, no começo, que ela na verdade estava tentando ferrar com ele, né? Porque se ele soubesse, ele tinha manipulado muito antes. Sim, e ela assim, o jeito como ele fala, eu faço. Ele falava pra Kate, por exemplo, quando eles começaram a brigar: eu fiz tudo por você, né? Assim, sabe aquela coisa? Eu faria tudo para salvar você. E é engraçado que ele é chamado, maravilhoso isso também, que eu adorei, de
Prince Charming, de príncipe Pois encantado, de príncipe encantado nessa quinta temporada, né? Ele é considerado um homem maravilhoso, perfeito, ele é o príncipe encantado. E aí qualquer mulher quer ser essa princesa, qualquer mulher quer ser com esse homem que vai salvar ela o tempo todo, que vai estar ali, é capaz de matar pra salvar. Gente, ele fala que ele fez tudo por ela, né? Ele é capaz de tudo pra família dela, pra família dele, pelo filho dele. Pô, ele abandonou o filho na terceira temporada, gente. Largou na porta dos caras lá. Primeira oportunidade, deixou a criança com outra pessoa. Deixou, agora ele ama esse menino de paixão. E eu amei o menininho, achei ele muito fofo. Fofo. É que eu acho engraçado que a história de um romance é sempre o cara que faz tudo por você e te salva. Essas coisas clichê, né? E no fim, graças a Deus, todas elas se juntaram. Fiquei feliz que a Marianne, na verdade, estava viva, porque ela foi uma das que fugiu dele e ele foi atrás, né? Eu fiquei feliz dela estar viva. Fiquei feliz que a aluna dele, graças a Deus, foi solta, né? Porque a menina não tinha cometido crime nenhum, coitada, ainda perdeu um monte de gente próxima a ela. Então, pelo menos isso, eu fiquei feliz delas terem se juntado. Sim. Acho que a Kate demorou muito, 3 anos, muito tempo, né? Pra acordar pra vida. Na primeira oportunidade, ele traiu ela. E foi só por isso que ela, né? Ficou puta ali e resolveu. Porque o irmão dela já tinha falado, por que você não faz nada? Você não faz nada. Né? Você já tá vendo que ele tá e você não faz nada. Aquele irmão dela, o único normal. Pois é. Porque as irmãs tóxicas. Tóxica. Porque ele falou, né? Você não faz nada, você sabe que ele é assim. Mas é realmente, eu não posso fazer nada com ele agora, enfim. Aquela coisa, né? Porque ela tinha rabo preso também, né? Porque teve um monte de coisa que ele fez, matou e ela sabia e ela se beneficiou, né? Então ela meio ficou com medo dele expor ela, né? Mas aí, basta querer, ela deu um jeito. Foi bom essas mulheres se juntarem, a Marianne apareceu, teve aquela conversa com a Louise, enfim, a Marianne, coitada, sofrida, né? Ela tá correndo, correndo dele há tanto tempo. Tadinha. Mas ela conseguiu. Pois é, conseguiu. Agora ela tá livre, graças a Deus. Todas elas tiveram um bom desenvolvimento. Tadinha da Kate, ficou queimada, né? Porque a outra lá, em vez de salvar ela, salvou o Joe. Ninguém merece. Mas eu acho que, no geral, essa quinta temporada de You foi bem interessante. Eu acho que trouxe assuntos interessantes que a gente já tá ouvindo em vários filmes aí, gente. De relacionamento abusivo, tóxico, do tipo de comportamento. O Joe, ele é um homem que pode ser muito real, né? Infelizmente. Isso, então a gente tem que ficar sempre atenta, sempre alerta. E o que é engraçado na Louise é que todo mundo falou. A Marianne fala isso pra ela. Todo mundo te falou, todo mundo já percebeu, e você continua apostando nesse romance. Né? E aí, quando ela percebe realmente, aí ela liga pra amiga que ela virou as costas pra ficar com o macho. Pois é. Então, né, gente? Isso é muito real, das pessoas avisarem e a pessoa continuar no relacionamento tóxico. A gente vê isso hoje em dia, né? Desde que o mundo é mundo, né? E aí tem que acontecer alguma coisa muito absurda e a pessoa acorda. E às vezes é tarde demais, porque às vezes é o fim da vida da mulher, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas tem gente que é avisada desde o começo, mas se não partir da pessoa, não adianta. Não adianta, tem que ser dela. Senão não sai do relacionamento. É isso. Bom, vamos às notas de You, última temporada? Vamos. Tirando aí alguns pontos que eu não gostei, eu já falei do final, aquela lambança ali do pegando fogo e tal, algumas coisas assim. Eu acho que essa temporada finalizou bem o personagem e as personagens femininas também. A gente teve trouxeram a Beck, que coitada, teve uma vingança, né? Coitada dessa menina que morreu lá no primeiro. A primeira temporada de You sempre vai ser minha preferida. Então, sim, se eu tivesse que dar um 5, eu daria 5 pra primeira temporada. Aliás, pra primeira temporada eu dou 5, eu acho muito boa. Pra essa quinta, sinceramente, eu vou dar 4, porque a temporada da Love também não me agrada. Porque eu não gosto da personagem, tá?
Então, a segunda temporada, a terceira, principalmente a terceira da Love, foram muito sofridas pra mim. A quarta, péssima. Então, eu acho que essa é melhor que todas essas todas. Então, eu vou dar 4 pra esse final de You. Assim, eu acho que, né, nunca superará a primeira temporada, mas eu acho que ok. A gente teve um final aqui satisfatório pro personagem e para as personagens femininas também. Eu vou dar 4 também, porque não teve tanta baixa de mulher nessa temporada, né? Porque as últimas tiveram muitas baixas. Realmente, a primeira temporada, pra mim, é impecável, porque a introdução do personagem, a história eu acho que é mais bem construída. Depois fica muito. Ele se livrando muito fácil das coisas que ele faz, né, nas outras temporadas. A quarta temporada, pra mim, não deveria ter existido. Eu achei muito filme slasher dos anos 80. Achei muito ruim a quarta temporada. Eu acho que eles deviam ter feito melhor. Então, a quinta, o final me agradou. Achei justo ele ser preso. Ele não conseguiu matar tanta gente assim nessa temporada. Não gostei muito do plot das gêmeas. Eu achei meio avulso, assim. Apesar de eu ter gostado da atriz, eu achei ela muito carismática. Ela soube fazer muito bem os dois papéis, que ela era Ruth e Raquel, claramente, né? Nossas mulheres de areia, não podemos negar que estava muito assim explícito, né? E um cara bobo no meio, né? O marido da menina. Mas foi mais para preencher mesmo, mostrar como ele é manipulador e tal. Mas não fez muita diferença na história em si, né? Mas eu gostei do encerramento do Joe e ele sendo preso, mas ele não admitindo que o erro era dele. Jamais, jamais. Ele é um apaixonado incompreendido e a culpa é sua. É sempre assim. Então eu gostei. 4. Exatamente. Ele não tem culpa de nada. Ele só ama. É isso. Ele só quer arrumar um amor que aceite ele como ele é. A Love era. Não deu certo. Mas, não adianta. pois é. Se com a Love não deu certo, não vai dar certo com ninguém. Eles eram iguais. Pois é, com a Love não deu, que sabia quem ele era e pronto. Mas é porque a Love era tão psicopata como pra ele não dava. É que ele desapaixona muito rápido. A Love, a primeira oportunidade, estava dando pro vizinho jovem. Ó. Primeira oportunidade, pulou a cerca. Ah, bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, lembrando que a gente tem todas as quartas episódios novos aqui no podcast e vídeo novo no canal. A gente se vê na próxima quarta. Beijo. Tchau, gente. Até quarta. Tchau. Bye.